Bom dia, meu nome é Bianca Alcântara e eu vou falar a respeito da introdução do assunto Mulher e o Trabalho. Irei tratar da história da mulher através do Dia Internacional da Mulher, que se comemora no dia 8 de março. É uma celebração de conquistas sociais, políticas e econômicas das mulheres ao longo dos anos, sendo adotado pela Organização das Nações Unidas e, consequentemente, por diversos países. E, apesar disso tudo, não é considerada um feriado nacional. A comemoração foi oficializada em 1921, mas o marco oficial para a escolha da data foi uma manifestação das mulheres russas por melhores condições de vida e trabalho, que aconteceu na data de 8 de março de 1917. A manifestação contou com mais de 90 mil russas e aconteceu durante a Primeira Guerra Mundial, ficando conhecida como Pão e Paz. Mas a luta das mulheres por melhores condições de vida e trabalho começa a partir do final do século XIX, principalmente na Europa e nos Estados Unidos. Jornadas de trabalho de 15 horas diárias, baixos salários e discriminação de gênero eram alguns dos pontos debatidos pelas manifestantes da época. De acordo com registros históricos, o primeiro Dia da Mulher foi celebrado nos Estados Unidos em maio de 1908, onde mais de 1.500 mulheres se uniram em prol da igualdade política e econômica do país. Vários acontecimentos levaram à criação de um dia especial para as mulheres, e um deles foi um incêndio numa fábrica de camisas em Nova York, ocorrido em 25 de março de 1911, que matou cerca de 146 pessoas, das quais 129 eram mulheres. Apesar disso, por muito tempo a data foi esquecida e acabou sendo recuperada somente com o movimento feminista nos anos 60. A Organização das Nações Unidas, por exemplo, somente reconheceu o Dia Internacional da Mulher em 1975. E como está aparecendo no slide, Olympe de Gouges foi uma figura importante para a época da Revolução Francesa e a Revolução Feminina, que ela foi uma pioneira do feminismo. Ela contestava as crenças sociais e propôs a criação de uma Declaração dos Direitos Femininos como complemento à já existente Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. E o movimento feminista, ele defende a condição de igualdade entre homens e mulheres na sociedade e o direito de decidirem sobre sua vida, tanto individualmente quanto no âmbito político e coletivo. Olá, meu nome é Bianca Guzmão e eu vou falar sobre a problemática e as consequências acerca desse assunto. A maior problemática em relação ao trabalho das mulheres é, sem dúvidas, a discriminação de gênero, e infelizmente esse é um problema histórico. Desde o século XVIII, as mulheres trabalhavam em fábricas na Europa da mesma maneira que os homens, porém o valor recebido em troca do mesmo serviço era inferior. E apesar de sempre trabalharem, no caso das mulheres mais pobres, elas só foram ser inseridas no mercado de trabalho no século XX, no período entre as duas guerras mundiais. Esse período, contribuiu bastante para muitas mudanças e novas tecnologias. Então, dados do Banco Mundial mostraram que em 2014 as mulheres já eram 39,6% da mão de obra no mundo e que essa proporção era maior nas famílias com mais baixa renda, por conta da necessidade de melhorar as condições de vida. Além da desvantagem na remuneração, as mulheres também enfrentam o problema da dupla ou até tripla jornada. Muitas delas trabalham fora e trabalham em casa também, fazendo tarefas domésticas, e muitas vezes elas optam por frequentar cursos para melhorar a carreira, e, consequentemente, a remuneração. E a desigualdade na distribuição das tarefas domésticas ainda também é bem desproporcional. É uma taxa de 89,4% das mulheres trabalham fora e ocupam seu tempo fazendo afazeres domésticos, enquanto nos homens apenas 45,5% se responsabilizavam por algumas dessas atividades domésticas. 45,5% dos homens desempregados, ou seja, as mulheres que trabalham fora ainda trabalham mais fazendo afazeres domésticos do que homens que não trabalham fora.
Outro problema é que constantemente as mulheres são muito subestimadas em suas profissões. Tem muitas pessoas que consideram umas profissões específicas somente para mulheres, como trabalhadoras domésticas, enfermeiras, costureiras, secretárias, babás, cuidadoras de idosos, por exemplo, são algumas dessas funções que as pessoas falam que são para mulheres. Porém, as mulheres têm sim competência de estarem em profissões mais elevadas, assim como os homens. As mulheres têm ocupado cargos mais baixos em profissões mais valorizadas, como profissões na área da saúde ou direito, ou quando existem mulheres em tais profissões, é um quadro muito reduzido em relação aos homens, principalmente em cargos, posição de comando ou diretoria, apesar da participação em cargos de chefia ter aumentado. Importante ressaltar também que, de modo geral, o desemprego é maior entre as mulheres do que os homens. Segundo a PNAD de 2014, eles tinham 56,7% da população brasileira desocupada, ou seja, sem trabalho. 56,7% da população feminina brasileira estava desempregada. A pesquisa indica que a desocupação entre mulheres era de 8,8%, enquanto entre homens era de 5,3%. Tanto para os homens quanto mulheres, a mais alta era entre a população negra. Esses dados refletem uma tendência geral no mercado de trabalho. No ano de 2014, por exemplo, os indicadores mostravam que as taxas de desemprego das mulheres eram mais elevadas em todas as regiões no Brasil. Olá, o meu nome é Monique e eu vou falar sobre a solução. Para resolver esses problemas, que são problemas históricos e que está enraizado em nossa sociedade, a melhor maneira de mudar é mudando o pensamento da discriminação baseada no gênero ou sexo de uma pessoa, por meio principalmente da cultura e da educação. Mesmo que demore, ao longo prazo é a melhor alternativa. Uma das formas de favorecer a incorporação das mulheres a empregos remunerados é dar fim à distribuição desigual das tarefas domésticas, segundo o relatório apresentado pelo diretor regional da Organização Internacional do Trabalho, Juan Felipe Hunt, e outros funcionários. Uma maneira de amenizar a dupla ou tripla jornada é a mulher ter o seu poder de aquisição maior, assim tendo um estilo de vida mais confortável e também criar a cultura da divisão de tarefas domésticas. Para mudar isso, é preciso que as pessoas cresçam vendo grande quantidade de mulheres em segmentos importantes. Uma maneira de contribuir para o futuro é o incentivo desde a infância. Para essas coisas acontecerem, é preciso de apoio do Estado. E para termos o apoio do Estado, precisamos de pessoas candidatas e engajadas a esse tipo de problema social. E temos nosso papel de escolher essas pessoas e até sermos essas pessoas. Como membros da sociedade, podemos combater a desigualdade salarial reivindicando políticas públicas e apoiando movimentos e projetos sociais que se dedicam a essa causa. Por mais que a igualdade salarial entre homens e mulheres seja assegurada por lei, não há uma fiscalização efetiva para o seu cumprimento, pois a discriminação acontece de forma indireta. Também é possível trabalhar a conscientização de mulheres quanto às leis brasileiras que garantem a igualdade de salário e denunciar qualquer prática ao contrário. Bom dia, meu nome é Matheus e vou falar sobre a desigualdade étnico-racial no mercado de trabalho. Trazendo um pouco do contexto histórico, todos conhecem a história do Brasil, mais precisamente sobre a sociedade escravagista e como ela se modificou a partir de 1888 com a Lei Áurea. Sabemos também que, mesmo com o fim da escravidão, muitos comportamentos e costumes preconceituosos da época ainda se repetem atualmente, como o racismo.
Esses comportamentos e costumes se adaptaram ao tempo e, por conta disso, ainda há uma disparidade entre o poder econômico da população branca e da população negra. As causas dessa disparidade são muitas, mas podemos destacar algumas em especiais, como a falta de qualificação devido a um nível escolar desse grupo étnico, que por vezes tende a entrar no mercado de trabalho ainda cedo, dificultando o acesso à educação básica e impedindo a formação em um curso superior. Outro podemos citar a desigualdade histórica gerada pelo fim da escravidão, onde a população branca detém a maioria dos recursos, e políticas de inserção que buscam mudanças radicais. Bom dia. Dando seguimento, eu vou abordar as problemáticas e consequências da desigualdade étnico-racial no mercado de trabalho. Bom, é de conhecimento geral que o mercado de trabalho apresenta desigualdade no que tange a etnias menosprezadas, e aqui a gente está falando dos negros. Dentre as problemáticas relacionadas estão o constante desequilíbrio social, que é caracterizado pela má distribuição do capital, pobreza extrema, segregação populacional, racismo e exclusão das minorias do mercado. Como a gente tem estudado nas matérias do curso, por motivos de lucratividade, as empresas priorizam profissionais capacitados. É sabido que isso consiste na atitude básica para a melhor composição do quadro de funcionários. A complicação está na situação em que se encontram esses grupos já citados. São pessoas que enfrentam adversidades no âmbito étnico-racial e, além disso, que podem levar consigo um histórico de má formação educacional e profissional decorrente da escolaridade precária e falta de oportunidades. Devido ao trabalho tomar importância logo cedo, o que já é uma inconformidade social, essas pessoas tendem a abandonar a escola. A desigualdade histórica está pesadamente presente no Brasil, mesmo sendo esse país composto de grande parte negra. Até mesmo a má localização geográfica de suas moradias em relação ao centro urbano dificulta esse processo de achar emprego. Sabe-se que essa separação geográfica tem raízes na detenção de recursos para a população mais privilegiada, majoritariamente branca. Gerada da escravidão, o preconceito interfere na admissão de funcionários de pele escura e ou que tenham em si características identitárias da sua etnia, como box braids, cabelo afro, dreads, por aí vai. E diversas políticas de inserção que já foram implementadas não obtiveram total sucesso, visto aí que essas pessoas ainda hoje enfrentam complicações na entrada no mercado de trabalho. Bom dia, meu nome é Maria Isadora e eu vou falar sobre algumas soluções para a desigualdade étnico-raciais no mercado de trabalho. Bem, educar sobre questões raciais, fazer um diagnóstico da diversidade na empresa e comprometer a liderança com a pauta racial são os principais caminhos para qualquer organização que quer promover a equidade entre brancos e negros, principalmente nos cargos de liderança. Entender o percentual de pretos e pardos que compõem a população negra nas empresas e, a partir daí, começar a tomar medidas para as medidas é algo fundamental. Dentro desse diagnóstico, uma ferramenta possível é o censo étnico-racial, que mapeia o perfil dos colaboradores e que setores eles precisam de um incremento na igualdade. Para compensar eventuais faltas de habilidades práticas, o combate à desigualdade racial precisa focar na capacitação no pós-contratação. Os movimentos que defendem a equidade de gênero pregam que as empresas precisam desenvolver as habilidades que faltam em um funcionário. É preciso investir e dar oportunidades para equilibrar os números internamente. Se você quer mais talentos, desenvolva. E entendendo a importância da representatividade racial em seus quadros, muitas empresas vêm desenvolvendo programas institucionalizados de cotas. Estes programas vão além da reserva de vagas e podem funcionar como indutores de uma cultura inclusiva.
A empresa inclusiva reforça o espírito de equipe entre seus funcionários. Bem, então esse foi o nosso seminário. Obrigada pela atenção e foi isso.